Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar. Esses seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar.
meus queridos, sejam bem-vindos a mais este momento de estudo. Nós que estamos aí estudando sobre a Confissão de Augsburgo e hoje vamos dar uma olhada no artigo 17 da Confissão de Augsburgo que fala da volta de Cristo para o juízo. Estamos em duas plataformas, então no Facebook e no YouTube, e hoje com a participação do Jonas Souza. Jonas é teólogo, está se preparando para o ministério pastoral e vai trazer conosco, né, algumas informações e um olhar sobre o artigo 17 da Confissão de Augsburgo, a sua contextualização para a importância para a nossa vida cristã. Nós estamos aqui no Facebook com a Graziele. Eu vejo aqui que tem 9 pessoas conectadas. Deixa eu ver se eu consigo ver quem são essas pessoas. Deixa eu virar o celular aqui. A dona Venilda também está assistindo. O seu Arthur Velmer lá em Rondônia, a Márcia estão aí acompanhando. Alguns não aparecem aqui para mim na linha do tempo do Facebook, mas você pode comentar para nós que já vai aparecer, tá? Comenta aí da onde você está participando, já vai aparecer. Eu vou dar uma olhada também no YouTube para ver se alguém dos irmãos lá, nós temos 2 assistindo. Do YouTube, então, também peço que comente aí da onde você está participando, da onde você está acompanhando com a gente, visto que eu não consigo ver aqui os nomes daqueles que estão participando. Né? Muito bem. Marilene Schultz, de Erechim. Seja bem-vinda, dona Marilene. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Jonas, você quer deixar a sua saudação antes de nós iniciarmos, então? Boa noite, reverendo Lucimar Graspaz, aos irmãos que nos acompanham pelas plataformas digitais. Eu quero saudar a todos com a paz do Cristo ressurreto e mais uma vez agradecer ao reverendo Lucimar por essa oportunidade, né, por ele ser corajoso, né, assim, de me convidar para partilhar com vocês. E pedir e rogar sempre, né, que Deus nos dê um bom momento de interação e de aproveitamento. A todos graça e paz. Obrigado, Jonas. É sempre um prazer e não há por que ter medo, né, de falarmos da palavra de Deus, especialmente aí nós já viemos participando há algum tempo junto, né, no estudo bíblico. Sim. Também temos conhecimento aí daqueles que estão junto contigo, pastoreando, né? Eu não conheço o Jonas pessoalmente, né? Mas vai ser uma grande alegria o dia que nós pudermos nos encontrar e dar aquele fraterno abraço de irmãos na fé, irmãos em Cristo, né? Jonas, então vamos fazer o seguinte, nós vamos falar hoje sobre o artigo 17 da Confissão de Augsburgo, da volta de Cristo, e como de costume, sempre na abertura, eu faço a leitura do artigo, pode ser? Positivo. Ok, então vou fazer a leitura do artigo aqui para o pessoal que está em casa. Hoje eu não vou projetar o artigo na tela, já que nós estamos aí com a participação do Jonas, mas aqueles que tiverem acesso à Confissão de Augsburgo em casa, né? Eu lembro no Inário Luterano, aquele inário grossinho, né? Lá no início do inário nós temos a Confissão de Augsburgo inteiro ali. E você pode acompanhar lá os artigos. Se você tiver o inário em casa, você tem então a Confissão de Augsburgo. Além de outros materiais da igreja, que a igreja oferece, como o livro de Concórdia, né, que também tem a Confissão de Augsburgo lá incluso. Mas vamos lá. O artigo 17, da volta de Cristo para o juízo. Diz assim o artigo: também se ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará no último dia para julgar e que ressuscitará todos os mortos. Dará aos crentes e eleitos vida e alegria eternas. Porém, condenará os homens ímpios e os demônios ao inferno e castigo eterno. Rejeitam por isso os anabatistas, os quais ensinam que os diabos e os homens condenados não sofrerão dor e tormento eterno. Aqui se rejeitam outros sim algumas doutrinas judaicas, que também ao presente se manifestam e segundo as quais, antes da ressurreição dos mortos,
um grupo constituído integralmente de santos e piedosos terá um reino terrestre e aniquilará todos os ímpios. Então está feito aí a leitura do artigo 17 da Confissão de Augsburgo, e eu passo então a palavra para o Jonas, que vai conduzir esse momento de estudo. Desde já eu vou ficar atento aqui no Facebook e no YouTube para ver se tiver alguma pergunta, eu vou repassando aí para o Jonas também. Isso. Boa noite, né, a todos, mais uma vez. Agradecer mais uma vez a Deus, né, por esse encontro nosso, que acontece sempre aí sobre a regência de Deus e sobre a batuta do reverendo Lotimar. E a gente fica feliz e agradecido, né? Esse texto é interessante, né, reverendo? A leitura do artigo 17 já começa a trazer a diversidade de pensamentos contrário às próprias palavras, aos próprios ensinamentos bíblicos, né, de Cristo. Pelos textos que o Senhor me enviou, nos decorrer dos textos, a gente vai vendo que a leitura dos anabatistas e de outros judaicos, né, de outras linhas judaicas, já desequilibra todo o projeto, o processo da volta de Cristo, né? Quer dizer, eles já tiram a fisionomia realmente do Cristo ressurreto na sua volta da ressurreição. E lá nos textos que o Senhor me enviou, é interessante que eu lendo assim, nas súmulas, eu escrevi eu deixei aqui anotado porque facilita para a gente entender melhor. A Igreja Católica e os luteranos, né, eram tidos que eles tinham um comportamento e ensinamentos não bíblicos, né? Isso. Eles não entraram em adversidade nos pensamentos da volta de Cristo. Não, né? Eles pensavam iguais, mesmo sendo doutrinas, né, diferentes, no sentido de que doutrina diferente, eu digo, Lutero, ele é o legislador, ele é o renovador de toda a Constituição das leis católicas. Então, ele renovou aquilo realmente que não trazia para nós a segurança da fé, e ele, quer dizer, limpou, deixou prontinho o esqueleto para que as pessoas entendessem melhor, e ficou mais fácil o entendimento da palavra de Deus. Sendo que muitas das coisas da Igreja Católica, como não divergir nessa questão da volta de Cristo, nunca foi nenhum tipo de complicação, nem discutiram, né? Muito pelo contrário, eles seguiram, tanto a Igreja Católica como a Luterana, no mesmo pensamento e no mesmo ensinamento de Cristo, da volta de Cristo. E o texto, quando fala, né, que os anabatistas que nem o Satanás, nem os demônios, né, os infernos ímpios, eles vão para o inferno, né? Eles vão pela misericórdia de Deus, toda a situação assim. Quer dizer, existe compreensão, existe a homilética mais contraditória contra tudo que Jesus nos ensinou, porque na realidade o texto aqui tem um interessante aqui no texto 2 aqui que o senhor mandou para mim, fala assim: pelo fato de Satanás e o velho homem através do pecado exercerem ainda tanto domínio sobre a humanidade, não parece ser Cristo a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Essa imagem, porém, irá modificar-se por ocasião da volta de Jesus, quando ficará manifesto todos que realmente ele é. Interessante que esse texto aqui, a gente vai lendo, dado o que nós já lemos lá, como já leu, vai nos dando já as ideias, vai nos colocando já, montando este esqueletinho. Na frente, o texto falar que Jesus virá ser. E ele virá como o nosso... Hoje ele é nosso advogado, e ele virá também como... Ele vai fazer, como diz no Nordeste, ele vai fazer a apartação. O que é a apartação para quem cuida de animais? Ele vai tirar realmente o boi que é bom, o boi que é manso, dos cabritos. Como aqui no texto fala sobre as ovelhas, né? O Senhor irá fazer a separação das ovelhas dos cabritos. Essa palavra cabritos no texto bíblico, ela vem com um sentido alegórico.
como alegórico? Porque, na realidade, a gente fala que Jesus é o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz. Não é que os cabritos não sejam criados por Deus, não posso ter, é porque, na realidade, os cabritos é o povo judeu que não entenderam, como os outros que não entendem todo o processo do ensinamento da volta de Cristo, desde a sua ressurreição, até os ensinamentos ao povo, ao ouvir, seus apóstolos. Então, assim, a figura Bob, cabrito, como tem algumas, nós temos aí algumas entidades psiquiátricas, que chamam-se filosóficas, como a maçonaria, eles falam do bode. Ah, o fulano é bode, né? Não sei se o senhor já ouviu essa expressão, o fulano é bode. Já. É porque é um conceito judaico que antigamente, o que é que os judeus faziam? Falou com o sacerdote? Ah, não. Então vai lá no ouvido do bode, fala tudo que tem seus pecados, e o bode, bem, só berra, né? Então, assim, era um sentido alegórico de quê? Que o bode guarda o segredo. Então, essa forma alegórica de dizer assim, Jesus separará as ovelhas dos cabritos. Por quê? As ovelhas são todos aqueles que entendem e ouvem a palavra e o discurso de Jesus. Não é os que eu aceitei Jesus. É os que o Senhor nos aceitou pela sua pregação de salvação, da graça. Então, os cabritos são realmente quem? Esses endurecidos. São todas essas entidades religiosas, né, ou seitas, que não aceitam esta volta do Cristo, dizendo que todos serão salvos, inclusive os demônios e os anjos do inferno. A concepção aqui da pregação de Jesus é salvar e fazer a apartação. No final de todo o estudo, uma reflexão que eu até deixei aqui para no final dessa explanação, dos comentários, eu vou lê-la para que as pessoas busquem também os livros, né? Como o senhor falou, que tem o Inário Luterano, o livro de Concórdia, entenda um pouco mais. Os anabatistas e outras religiões seitas que fazem esse tipo de pregação, automaticamente eles tiram a figura de Cristo, o que veio para ressurgir realmente dos mortos, dando a salvação aos seus. Eles tiram todo o ensinamento da cruz, porque na cruz se encerra todos os pecados, mas na cruz se inicia totalmente a pregação de Cristo quando fala-se da ressurreição dos mortos. Então, automaticamente, quando eles rejeitam, né, que o próprio Dimas, no momento da cruz, né, que o Senhor o recebe, mas Dimas, ele foi feliz mas ele aceitou Jesus, né? Ele recebeu a palavra, vamos dizer assim, aceitou Jesus, Jesus o aceitou e ele creu realmente que Jesus era filho do homem na palavra. É que ele disse assim, ó, o comportamento dele não perdiz para ele ficar aqui. Nós roubamos. Ele se reconhece, né? Ele tem um arrependimento e diz, mas ele é justo. E eu creio que tu és filho de Deus. Demônio não fazia esse tipo de Exatamente esse ponto que eu queria colocar, né? Quando os anabatistas falam que na misericórdia de Deus ele não vai ser uma condenação permanente para o diabo e para os ímpios, né? Aqueles que não aceitarem Cristo, eles fazem uma visão muito romântica e desleal da justiça de Cristo, da justiça de Deus, né? Porque Deus é amor, mas ele é amor em Cristo. Fora de Cristo, Deus coloca a sua justiça, que é o castigo para aqueles que estão fora. Então, a salvação em Cristo. Fora de Cristo, então, se alguém vive a sua vida, né, e não aceita a salvação que está em Cristo, e parte dessa vida aqui no mundo, não há condição de, no dia do juízo, este receber salvação. Ele não se apegou na justiça de Cristo. A justiça que Deus, o amor que Deus demonstrou está em Cristo. Então, se a pessoa rejeita esse amor na vida, não vai ter como ter a salvação. E o diabo, por si só, foi confirmado nessa condenação, né, por causa da sua queda, né? Então, para o diabo não tem chance, né?
ele já está na condenação. Mas muito boa essa abordagem aí, porque até hoje, né, Jonas, nós temos algumas denominações que têm essa visão de que Deus não vai dar uma condenação permanente, eterna, né, para o diabo ou para aqueles que forem descrentes, né? Então poderíamos citar aí Positivo. Testemunhas de Jeová e outras denominações, outras seitas que Eu ia têm citar essa isso. visão. Desculpa te interromper aí no teu pensamento, mas era só para colocar isso. Opa, será que o Jonas caiu aqui? Deixa eu ver. Ou vamos tentar conectar com ele de novo. Só um pouquinho. Jonas, está ouvindo? Vamos tentar aqui fazer um. Alô? Opa! Oi, Jonas. Opa! Caiu a internet aqui, Jonas. Foi, Não foi aí, não, Reverendo? foi aqui que caiu, foi aqui. Ah, sim, é porque a minha está na 5G. Eu Aham. botei na 5G assim, para não ter problema algum. E eu consegui ouvir o senhor bem e a gente interagir, porque a 5G aqui é muito boa. Aí eu Ah, falei, não, é? já mudei o celular. Foi aqui que caiu. Eu vou só capturar a tua imagem aqui de novo. Mas nós já estamos É, voltando. O pessoal já está vendo a gente de novo aí. positivo. Ok, aqui já estamos aí com o Jonas. Isso, já está de novo na tela. Tá aí, Jonas. Pode dar A câmera do continuidade. senhor tá. O senhor modificou a tela aí? A câmera ficou. A minha A câmera, sua câmera está aí. Sim. o que aconteceu com ela para você? Peraí. Tá Agora tá. invertida? Agora ficou beleza. O senhor tá me vendo bem aí? Tô vendo. Perfeito. Pronto. Então, Perfeito. agora ficou até melhor. Isso. Vamos lá. Então, nós estávamos colocando aí, reverendo, né, sobre a questão dos professos contra o Cristo. Nós não podemos ter uma ideia que quem professa que não aceita o Cristo não vai poder receber uma graça da ressurreição que vem dele. Uhum. Porque se eu não acredito que ele ressurgiu dos mortos, se eu não acredito que ele veio para trazer, né, que veio no último dia realmente como Salvador, então eu não tenho do que receber, porque é algo que eu não acredito. O, Exato. o, o próprio judeu que diz que Jesus, tem muitos aí radicais que diz que Jesus nem profeta nem líder ele foi. Já existe hoje uma linha, por sinal, houve-se uma conversão ultimamente de um grande nome judeu, um grande professor chamado Flávio Yosef. Não sei se você já ouviu falar dele. Já. É um professor de grego, é um cara inteligentíssimo. E hoje ele diz assim, como Paulo, não posso mais sentar às mesas da minha família. Por quê? Porque ele disse, porque hoje eu sei que não há salvação a não ser Cristo. E ele é um judeu, foi professor da Universidade de Israel, é um cara muito conceituado, não é qualquer um que está falando. Uhum. Independente de que Flávio Youssef seja esse nome, para nós aceitamos Jesus, independente que Flávio Youssef, por ser um professor, por ser um grande teólogo, que agora reconheceu. Para nós que já aceitamos, reforça, né? Reforça porque nós temos esse Cristo Salvador. E interessante, reverendo, o senhor falou do testemunho de Jeová. Os testemunhos de Jeová eles são muito mas assim, agressivos neste discurso quando a gente diz que o Senhor fará essa apartação, fará esta separação. Fala-se, né, de modo agressivo, né, eles falam que Jesus
ressurgiu dos mortos, vai ressuscitar, sim. Aqueles que tanto creram como os que não creram. A minha avó era testemunha de Jeová. Então, assim, eu ouvia muito minha avó falando assim, tudo bem, ressuscitar todos ressuscitarão. Mas para quê? Para o grande julgamento que a gente faz. Aí sim, como o senhor falou, os demônios do inferno, os ímpios, né? Tem umas expressões, mais você fala assim, são gentios, né? Não é quem é educado, é o povo gentil. Então, exato. assim... Estou ouvindo. Então, o que é que a gente... Qual é a nossa ideia de luteranos? Né? Qual é a nossa ideia de comportamento daqueles que já recebemos ensinamentos e que sabemos que Cristo voltará? Tenhamos certeza, estaremos neste julgamento? Sim. Mas o que nos deita à vontade, o que nos assegura que será separado é que nós já cremos, nós vivemos a graça e nós temos a certeza que Cristo é o Salvador do mundo e nosso. Então, para nós, não tem fardo, né? O próprio Cristo já vem dessa situação, ele fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis descansados, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu é suave. Já pensou, reverendo? O cara passou a vida toda pregando contra Cristo. Aí no final, lá no dia do juízo, o cara, ele é o Senhor da minha vida. Poxa, você ouviu, você aprendeu, você assistiu grandes testemunhos, agora na hora não, peraí. Você está tendo todo o tempo para conhecer, para aprender, para viver agora. Exato. Então, na última você quer pegar o bonde andando? Não. Ou você começa a viver com Cristo, com todas as debilidades que nós temos, mas vivendo na graça, ou você fica do lado realmente lá de quem não acredita. Porque nos textos aqui vão falar que a Igreja de Cristo, somos nós, por Cristo ser o nosso Salvador, a gente está com dificuldades, sim. No mundo haverei de ter grandes aflições, mas tem ar de bom ânimo, eu venci o mundo. Nos textos aqui, eu pensei, reverendo, esses textos que o senhor mandou, eles são mais extensos, mas são muito complexos e não complexos. Por quê? Porque cada parágrafo, cada texto que o senhor mandou para mim, eles trazem assim uma riqueza e de respostas. Não tem, assim, eles têm as perguntas e sejam as respostas. Essa questão da misericórdia. Deus é misericordioso? É. Por isso que ele é tão misericordioso, como foi que ele fez? Jesus veio aqui para realmente dizer, ó, o meu Pai é misericordioso. E eu vim para ensinar. Eu vim para aquele que vai ouvir minha voz, para aquele que vai dizer que eu sou o Senhor, pela sua boca, e reconhecer que na minha volta, nos últimos dias, estará comigo. Então não tenho medo, eu venci o mundo, as verdadeiras igrejas que estão embasadas na palavra vão sofrer, vão sofrer perseguições, vão ter as dificuldades, porém, a volta de Cristo para nós é certa, a gente não importa. Pode vir tsunami, pode vir o que for, pandemia, por que é que nós estamos assegurados aqui? Por quê? Nós sabemos que estamos passando por tudo que os outros passariam, porém, estamos assegurados pela graça de Deus, que Jesus voltará. E hoje, uma certa feita, eu vi uma senhora evangélica, da presbiteriana, e eu fui no enterro, fui convidado, a família era muitos amigos, assim, ó, o padre João vai vir. Estava o pastor lá, eu ouvi a palavra, tem um padre da família, o senhor quer falar duas palavrinhas? Eu falei, tudo bem, até uma. Eu disse, nos velórios que vou, sempre eu inicio dizendo que a tristeza nós vamos vencer, porque a tristeza não vem de Deus. Agora, vamos aprender a viver com ela. Nos momentos gostosos, das palavras, dos puxões de orelha, do cafezinho da tarde. Porém, velório do povo já confia na graça de Deus, é diferente. Não existe aquele estardalhaço, chorando, e um cai por cima. E aquele que vai ser carnaval da Bahia. Por quê? Porque ele sabe, a família sabe que ele foi para a casa do pai, né? Mas na certeza de quê? Vai para o julgamento, mas vai ter certeza que ele aceitou Jesus nos seus dias de vida e terá a salvação. E ele acredita que a gente chora agora, mas tem que orar, porque o Senhor voltará. E todas as pregações que nós vemos da diversidade,
também aqui no estudo que a gente lê, até a volta de Cristo, eles colocam em epígrafe. A segunda volta, os judeus não acreditam nem na primeira. Tem outras linhas judaicas que sabem que Cristo veio, mas ele não voltará, aquele está morto. São temas e são discussões que a gente vê, tanto que eles falam que nós estamos fora da Bíblia, que os discursos que eles fazem, os estudos, até os estudos, eu fui ver alguma coisinha por fora, até os estudos, reverendo, é totalmente adverso ao que nós aprendemos, né, como cristãos, da volta de Cristo. Da volta de Cristo, né? Paulo nos assegura da volta de Cristo. Quando tem essa discussão, ele diz assim, por ocasião da vinda de Jesus haverá o julgamento. Sim, quer dizer, quando diz que haverá o julgamento, é porque ele já certifica que Jesus voltará. E diz o apóstolo Paulo, né, em seu discurso, lá no Areópago de Atenas, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio, né, dos ensinamentos e dessa volta de Cristo. Então, muitos, os testemunhos de Jeová, eles têm um estudo lá falando sobre o Espírito Santo, que eles não aceitam o Espírito Santo, isso que não existe, isso é dogma de fé, né? Já conheço. E eu fui ler, né? Porque assim, Paulo apóstolo nos ensina, de tudo ler, de tudo tirar o melhor. E lá no livro, eles colocam em epígrafe essa volta de Cristo. Porque quando eles falam contra o Espírito Santo, que não existe, que essa situação, eles colocam assim, que o Espírito Santo é um mito criado por religiões que são agressivos à palavra de Deus, e que esse Espírito Santo, que é Pai e Filho, é uma analogia pagã, não analogia, eles estão pagã com o cristianismo, porque o cristianismo eles não se misturam. Que esses três pais, deuses que a gente fala, são do romano e também dos fenícios, que falavam sobre, quer dizer, dos Íris, Horus e Isis, que não tem nada a ver. Não, o Espírito Santo já diz, Espírito Santo, Íris, Horus e Isis, pai e mãe são distintamente, não tem nada a ver com a Trindade. Então eles misturam aí, e onde eles se perdem. Quando eles se perdem, que eles tiram realmente essa autonomia do Espírito Santo, eles estão tirando o quê? Eles tiram também a autonomia da volta de Cristo. Porque é o Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, distinto, porém em um só. O próprio Jesus dizia, o Pai somos um. Então, quando eles falam contra o Espírito Santo, eles estão o quê? Tirando toda a autonomia de Jesus, da sua ressurreição, da sua volta, deste julgamento, que Paulo disse, há de acontecer esse julgamento. Por quê? Porque realmente Cristo voltará. Então, não é algo para temermos, mas é a certeza que ele vai voltar. E esse julgamento para nós é interessante e importante. Pode ficar à vontade. Eu só gostaria de ouvir assim um argumento deles quando é citado o grande comissionamento, onde Jesus, ali na sua ascensão, ele comissiona a igreja, né? Dizendo para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, sai da boca do próprio Cristo isso, afirmando a presença do Espírito Santo, por ocasião também do batismo de Cristo, né, onde o Espírito Santo desce sobre Cristo em forma de pomba. Então, esse testemunho dos evangelistas, é claro que eles têm uma tradição diferente da Bíblia, onde eles alteram para a conveniência da doutrina deles, né, aquilo que eles querem como confissão de fé. Mas, assim, você tem que, para afirmar uma teoria, tem que destruir o texto bíblico, né? E é o que eles fazem, né? Lamentavelmente, né? Desconstrói para afirmar uma teoria, né? Afirmar uma ideia meramente humana, né? Porque para eles não cabe na lógica humana um único Deus em três pessoas. Então eles tentam dar uma explicação aí a respeito disso e destroem o poder de Deus com isso, né? Tentam destruir, é claro que não destrói, mas eles tentam anular o poder de Deus com isso. Com certeza o senhor vê o seguinte,
Eu não sei o que é que eles fazem com o texto bíblico que fala sobre a noite que o Espírito Santo desce com os apóstolos. Eu não sei o que é que eles fazem com esse texto, o que é que eles pulam, porque eu tentei já ouvir de alguns, aí eu cheguei até esse ponto, e aí ele modifica todo o discurso. Eu disse, então, aí eu peguei o livro, mas aqui no seu livro está falando totalmente adverso do Espírito Santo, e você na Bíblia, leia aí na sua Bíblia. Então, assim, eu também tento buscar um argumento, mas não tem. É aí onde eles jogam tudo como o Espírito Santo é dogma de fé. É. Disse, É. Mas o Jonas. eles nos pedem. Aí ele cobrou. Você tem. Senhor? Não, pode falar, pode terminar, depois eu continuo. Eles me pediram um dia, Reverendo, você tem algum estudo na sua grade teológica direcionado ao Espírito Santo? Eu disse, tem. Desde o nascimento de Cristo ao seu batismo até a ressurreição. E no seu batismo, como o senhor falou, o sinal da pomba, que os evangelistas falam. Então, tem estudo mais profundo do Espírito Santo que esse. A própria ressurreição de Cristo, né? Eu não sei o que vocês entendem. Mas aí eles foram lá para o livro de Gênesis. O Espírito Santo, assim, o que é que diz da criação? Que tudo era opaco, fiat lux, faça a luz. Só que depois, mais na frente, vai dizer assim, ó, o Espírito, né? O Espírito era verbo e se torna carne. Já estavam falando do Filho, que é Jesus. E aí já está a concepção do Espírito Santo. Mas eu não entendo. Você agora chama que eu não entendo assim. Você pode até não entender, porque você não quer, mas a compreensão, né? E no próprio escrito do grego vai falar sobre isso. Então, assim, quando eles vão contra o Espírito Santo, eles também vão contra a salvação. Porque eles estão pregando, eles não é, reverendo, eles não estão pregando realmente a salvação. E outra coisa, reverendo, eles botam, como eu falei, a volta de Cristo. Como entramos no assunto também dos destinos diferentes, né? O texto, ele fala assim, os crentes irão com Cristo para a vida e a alegria eterna. Será a consumação do plano de Deus que tem com os fiéis estar com eles no céu. Jesus há de convidar os crentes, e de benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos estará preparado. Desde a fundação, olha lá, desde a fundação do mundo. Mais uma vez, a fundação do mundo, o Espírito Santo esteve. O Pai estava, o Filho já estava. Porque quando esse discurso é dizendo, eu já estava lá, e hoje estou aqui para confirmar. E destinos são diferentes? São. Mais uma vez está dizendo, vinde benditos do meu Pai. Quem são os benditos do meu Pai? É aquele que me ouviu, aceitou a pregação de Cristo, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são benditos do meu Pai. Agora, esses que pregam contra Cristo, contra a igreja de Cristo, como é que o pai vai dizer assim, poxa, eu mandei meu filho fazer uma coisa, mas vou desfazer aquilo que eu mandei você fazer e vou aceitar todo mundo, vai entrar aqui a granel, né, como diz na Bahia. Então, assim, eles falam que os luteranos e os católicos ensinavam coisas que não eram bíblicas, mas eles mesmos entram em contradição quando está aqui na Bíblia falando vinde benditos meu Pai, não são todos, que na realidade existe um Cristo desenhado no grego que é chamado Cristo Pantocrato, a estirpe de Cristo. E para o povo de Cristo, para o povo o povo cristão, nós que aceitamos a palavra de Deus, existe uma pantocracia, existe uma elite para nós. Porque não é todo mundo que vai ter esse privilégio que nós vamos ter de estarmos ao lado do Pai, entrar na morada santa e gozarmos de quê? Da felicidade espiritual, da salvação, que vai ser eterna. E aí existe também a condenação para aqueles que não estão nela. Vão lá queimar no fogo, que o testemunho de Jeová chama de Armagedon, né? O fogo do Armagedon, que é final. Então, qual é a nossa preocupação, reverendo? A nossa preocupação, eu como cristão, como luterano, é que cada vez mais esse ensinamento chegue de forma clara, como está aqui nos textos que o senhor mandou, né? Para todos, e que possamos também dizer assim, por que é que nós cremos, por que é que nós somos, nesse momento, o povo escolhido? É porque nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho, entramos para a graça de Deus e para a glória de Jesus, e que temos a certeza
deste julgamento. Por quê? Porque Jesus voltará. Ah, mas você fala de julgamento, ô Jonas, e parece que você tem uma alegria em dizer que vai ser julgado. Sabe por quê? Sim. Porque se vai haver julgamento, vai haver o quê? O que antecede o julgamento? A volta de Cristo. Então, se Cristo voltará, na certeza que nós temos, então tem que ter julgamento. O julgamento aqui para nós não traz nenhum tipo de preocupação, nem de condenação de consciência, porque nós já cremos na palavra, nós já vivemos na graça, e também nós nos estabelecemos que Cristo voltará e que nós estaremos preparados. Os que aqui vão estar, né, verão ele em glória. E os que já foram para casa, como o texto bíblico fala, o Senhor fará com que todos acordem. No grego diz acorde, né? Mas assim diz ressuscitem. Então, assim, a certeza da volta de Cristo, isso, a certeza da volta de Cristo para nós é esse julgamento. Aí pode até perguntar, mas Jonas, e se não tivesse julgamento? Cristo voltaria mesmo assim. O nosso sonho aqui é que possamos converter a todos e que escutem a pregação de Cristo e venham para, vamos dizer, nosso time, que aprendam, porque aqui no caso, haveria julgamento? Sim, porque ele tiraria os ônibus do inferno, que esses daí não tem jeito mais, e tiraria o homem, o ímpio se tornaria um bom homem, não teria gentil, e estávamos todos na graça de Deus. Mas seria um julgamento, agora, muito mais fácil, porque a humanidade entendeu que Jesus é o Senhor, que a sua volta para nós é motivo de alegria, e ele faria a apartação deste julgamento, que somente nos demônios do inferno, né? Que são esses espíritos infernos, que esses daí, mas às vezes Deus pode sair, já chegou, mas eles saíram da misericórdia. Isso aí foi da posição deles, sair da misericórdia, como os ímpios. O homem ímpio, ele sai da misericórdia porque ele está usando o quê? O livre-arbítrio dele. Ele está usando o livre-arbítrio. Eu ouvi a palavra, eu entendi o discurso, mas não quero aceitar Jesus. Eu vou dizer o quê? O cara ouviu a palavra, ouviu o discurso de Jesus, foi batizado, mas eu não quero aceitar Jesus. Quer dizer, ele está cometendo duas infrações graves. Uma de não aceitar e outra contra o Espírito Santo. Porque quando você não aceita Jesus, o Senhor está pecando contra o Espírito Santo, que é o pecado que é pelado. Exato. Então temos que ter, né, reverendo? Isso. Temos que ter muito cuidado nessa concepção, até no ensinamento. É por isso que eu digo, Senhor, voltamos à questão do Espírito Santo. Os TJs, eles cometem o pecado com o Espírito Santo. Né? Jesus nos deixa bem claro. Jesus nos deixa bem claro que todos os pecados são perdoados, porém, aqueles que cometeram contra o Espírito Santo. Porque você já está cometendo um pecado contra a família, contra o pai, contra o filho, contra o Espírito Santo, você já cometeu um dos piores pecados. Então, para estes homens, para essa linha de pensamentos religiosos que não aceita esta volta do Cristo, que prega ao contrário da volta do julgamento, esses daí por si já se condenaram. Né? Mas o homem, o ímpio, sim, senhor. Não, isso que o texto diz o texto do Evangelho assim, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, ou seja, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E nesse sentido que, para nós como cristãos, o juízo de Cristo, ele vai ser o cumprimento da promessa de Deus, que Cristo voltaria para isso, onde haverá, sim, então, um anúncio público daqueles que vão ser salvos, porque hoje se eu morro e tenho a fé em Jesus como meu Salvador, é claro que nós, entre irmãos, nós temos esse consolo de que aquele que morre na fé, né, aquele que dorme no Senhor, esse está na bem-aventurança. Aquele que morre na fé, então, ele está guardado com Deus, ele está em Cristo Jesus. Então, nós temos esse consolo. Mas imaginando que ao lado, de repente, numa viagem aí de avião, morre alguém do meu lado, e eu não sei, não conheço aquela pessoa, eu não posso dizer para ninguém que ela está no céu ou no inferno, porque não a conheço. Né? Eu não sei se ela, sim, teve fé ou não. Mas o texto nos garante assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Então, o que vai acontecer no julgamento final, no retorno de Cristo, é um anúncio público daqueles que estão no céu,
e daqueles que vão ser condenados. Logo, Positivo. nós vamos saber, Deus vai deixar isso bem claro para todos aqueles que estão no céu. E eu tinha um professor de seminário que dizia assim: vocês vão se surpreender, porque pessoas que vocês pensariam que não entrariam no céu, lá estarão. E Certíssimo. pessoas que vocês pensavam que estariam lá, vocês não vão ver lá. Por quê? Porque o ser humano se apega muito à lei, né? E acho que pelo cumprimento da lei ele vai ter a salvação. Não que a lei seja dispensada, ela é boa, mas ela deve me conduzir para Cristo. Sim. Se ela não me direcionar para Amém. Cristo, ela não está fazendo o seu papel, né? Logo, o texto que está mostrando para nós que nós, como cristãos, não devemos nos preocupar em si com o juízo final, mas em ouvir e crer enquanto estamos em vida. Porque Positivo. enquanto nós ouvimos e cremos em Jesus como nosso Salvador, o que vai acontecer para nós no juízo final é apenas o anúncio público da nossa salvação. A leitura do texto para nós. Exatamente. Desculpa te O senhor interromper falou algo aí, interessante. Jonas, mas era só para complementar nesse sentido. Não, mas foi magnífico. O senhor me trouxe aqui uma luz, né, que quando eu falo, né, pelo meu Pai, eu e o Pai somos um. Né? Quem me vê o Pai. Mais uma vez, ele confirma, né, que quem me vê o Pai. Quem ouve a minha palavra, está vindo do Pai, não está em juízo. E aí, reverendo, num dos textos que o senhor me enviou, tem assim: cuidado, muito cuidado com a opinião humana, tais como: Deus, que é um Deus misericordioso, não vai condenar ninguém eternamente. É preciso estabelecer um reinado material de Cristo. Veja só. É preciso estabelecer um reinado material de Cristo neste mundo, aniquilando os fiéis. Isto a força, se for preciso. Tais posicionamento pode conduzir a uma completa indiferença religiosa ou afastamento de quem termina em tragédia, né? Aí tem aqui que Jim Jones causou na Guiana. Eu sei quem é o Jim Jones. Por sinal, depois o Chicanísio tinha um personagem chamado Jim Jones, né? Que era por causa desse Jim Jones. Uhum. Então, o que acontece? Nós temos que ter muito cuidado. Há cristãos que ainda caem em ciladas. Reverendo, aprendeu a vida toda que Cristo é Salvador, que voltará quem vê o Pai. Quem me vê o Pai. Quem ouve a minha palavra não está em juízo. Aí, com estas novas religiões, as teologias de prosperidade e outras, o cristão que já está ali embasado na fé real, ele ouve uma maluquice, desculpe dessa, e ele treme na base. Ele oscila, ele vai na gangorra, igual a Pedro. Então, assim, temos que ter realmente cuidado, porque vai haver muitas situações dessas. Vai haver muita conversa. Mas o Senhor, na sua misericórdia, que é eterna, ele não vai condenar ninguém. Aí quer dizer, é muito bom para eles que o Senhor venha e salve a todos. Para nós também seria, mas é só, como é que pode aquele que não crê no que trouxe a palavra enviada por Deus, que não aceitou Jesus, que não tem um caminhar do que é Cristo, porque nós estamos tendo as nossas, vamos dizer assim, as nossas dificuldades. Mas por que nós estamos passando por fé? Por que é que, graças a Deus, nós cristãos que somos embasados, não temos depressão e nem nos deixamos levar pelo suicídio? Porque nós acreditamos na promessa do Cristo que diz: no mundo havereis de ter muitas aprovações, mas tenhais de bom ânimo. E outra diz: eis que estarei convosco até a consumação dos fatos. Sim. Quer dizer, no texto a gente vai falar sobre a questão do Cristo visível, do Cristo visível. Quando o texto fala do visível e do invisível, ele nos traz uma reflexão positiva. Jesus prometeu que estaria conosco. Ele está. Mas nós não conseguimos ver Cristo. Mas veja só, a palavra, você todo dia que quem conhece está vendo Cristo, a palavra é viva. A ceia que nós temos na igreja é Cristo falando. Agora, a própria palavra diz: olha,
chegaríamos esse povo é incrédulo, tudo eles querem sinal. É isso que o pessoal, eu quero sinal, eu quero ver a veste, igual o Tomé, eu quero tocar na chaga de Jesus. Poxa, o mundo está aqui morrendo, pandemia, desrespeito à vida, já são chagas de Cristo abertas. Porém, o Cristo que nós estamos agora, que nós eu, o Senhor, nós temos aqui, né, os que buscam a palavra de Deus, que nós conseguimos materializar esta graça. Estamos aqui hoje, graças a Deus, mais uma quarta-feira, estamos reunidos. Por quê? Até aqui nos ajudou o Senhor, diz Paulo. E por que é que eu estou aqui, o reverendo e nossos familiares? Não é porque nós somos bonitinhos, não é esses olhos azuis meus que faz eu ficar aqui, não. É a graça de Deus e eu acredito nesta graça. Antes de começar o estudo, o senhor lembra que eu conversei com o senhor algumas coisas do que passei. Eu agora coloco aqui também dentro do assunto do estudo. Será, reverendo, que se eu não tivesse um pouco do conhecimento, dessa experiência, como o senhor disse, isso tudo está servindo para o meu aprendizado. Será, reverendo, que se eu não conhecesse o sorriso de Jesus, a promessa que ele fez para nós, que eu tive, que tem um ministério, será que eu tinha passado por tudo que eu ia comentar com o senhor? É complicado. É difícil de dizer se conseguiria assegurar tudo isso, né? Então, e outra coisa, reverendo, e houve muitas pessoas para tirar aquilo que eu aprendi. Que eu cheguei, reverendo, a balançar. Os amigos de Mas Jó, aí... Os amigos... Sim, senhor. Aí é isso. Então, assim, a grande resposta da minha vida foi o seguinte: acreditar nessa promessa de Cristo, que ele voltaria, saber que passaria por aflições, não sou eu melhor do que ninguém, mas sabendo que o quê? As minhas aflições, as minhas dores estavam sendo sanadas, porque já começa a apartação do Senhor para aqueles que ele ama. Né? Deus nos ama. Qual é o grande projeto? A idealização de Deus em nossas vidas. Mandou Jesus, seu filho unigênito, que ele amou, né, para que viesse ao mundo. Ele veio. Aqui os homens não aceitaram. Né? As parábolas de jogaram. Aquele que veio para salvar, na expressão grega, é lixo mesmo. Eles não aceitaram a palavra e assim o mataram, né? O cordeiro, o senhor da mesa, aquele que veio sentar-se à mesa. Eles não permitiram nem que sentasse à mesa, aqui. Para que o mundo material de Cristo, como eles querem fazer, se aqui eles não aceitaram ele? Então, o mundo nosso, espiritual, com Cristo, que é concreto, porque nós vivemos e recebemos as benesses da graça de Deus, da salvação, é superior a esse mundo material. Eles querem materializar o mundo para Cristo. Mas veja só, não somos do mundo. Nós não somos do mundo, né? Quem me segue não está nesse mundo. Por mais em que... mas como é que o senhor diz isso se o senhor vive aqui? Não. Neste mundo que eu falo é o mundo do pecado, é do ímpio. Nós recebemos de Cristo a palavra. Quem está em mim não está em juízo. E o que esse mundo tem hoje? Juízo, perseguição, difamação, calúnia. Esse não é o mundo de Cristo. Então, aqui não é para se estabelecer realmente o poderio de Jesus. Mas nós já temos a pátria celeste, a nova Jerusalém, que o Senhor já instituiu para o reverendo Lucimar. O nome do senhor é Arthur, né? Ele sempre participa aqui, né? Seu Arthur, né? Seu Arthur, para seu Arthur, para a Ciela, para os demais irmãos. Por quê? Aqui, as glórias desse mundo, para nós não interessa, porque a nossa glória está em Cristo. Veja que o dinheiro que tem aqui é carcomido pelo ferrugem e pela traça. E as glórias que o Senhor tem para nós é diferente. Lá não tem choro nem ranger de dentes. Então, é mais assegurado essa volta de Cristo para nós, porque nós temos a certeza, como eu disse ao senhor, hoje, se amanhã ou depois, eu espero que não, que o senhor me dê mais uns dias, deixa eu chegar ao ministério luterano, mas se o senhor me chamar amanhã, eu posso ir tranquilo, porque agora eu já conhecia a verdade. Né? Eu não posso também dizer assim, mas na igreja católica, não. O que eu tenho, o que eu aprendi, a bagagem me ajuda hoje, como a gente comentou. O Papa Francisco, ele mandou um encíclica, eu respondi algumas coisas, sabe, reverendo? Porque assim, eles mandam para mim muito material, porque sabe que eu estudava. E na encíclica, ele falou o que o senhor falou aqui, ó.
Ele disse, mas eu sou católico, eu fui batizado, eu fiz primeira Eucaristia, eu sou crismado. Ele disse, fui casado na igreja. Por causa disso aí, quer dizer que você vai para o céu. Ser católico, ter um sacramento, não quer dizer que você vai para o céu. Agora sim, você entender e compreender, receber Jesus no seu coração, seja na palavra, seja na Eucaristia, e entender que ele é o Senhor, aí sim. Então, a salvação não é só para o católico, porque ele quebrou uma lei que tinha na Igreja Católica, que a Igreja Católica era a única verdadeira e a infabilidade papal. Porque o Papa falava, ele disse, não, você só, somente um tem o poder de ser infalível. É o Cristo, que veio ao mundo, né? E que o Pai confiou e deu que a chave deste mundo para que ele tomasse de conta. E outra coisa ele fala, a Igreja Católica não é verdadeira, não. Porque existe uma pregação do próprio Evangelho. Ele citou os anglicanos e os luteranos. Existe uma pregação luterana do próprio Evangelho em que Cristo é vivo, é visível lá. O próprio Cristo diz, sim, eles estão fazendo de outra forma. Mas aí o Cristo diz, mas o quê? Mas estão falando que, não, então do Pai do céu, que enviou o Senhor. Então, quem não está contra nós está a nosso favor. Ele foi muito coerente. Aí os cardeais queriam calar a boca dele, ele disse, interessante, não pode se calar aquilo que Cristo uma vez para o Senhor, que é essa volta de Cristo, a certeza da volta de Cristo, e como ele disse, e essa separação que é necessária. Foi católico a vida toda, não adiantou fazer o primeiro Eucaristia. Por quê? Porque não estava em Cristo. E Cristo disse, quem está em mim não está no mundo. Quem está em mim não volta a ser aquilo. Cristo fala do velho homem, né, que a gente já citou, que o Satanás e o velho homem, esse poderio, que uma vez a gente deixando este velho homem, entrando nessa situação, a gente sai do novo homem que nos tornamos com o batismo, com a pregação do Cristo nos domingos, no culto da palavra. Não existe mais velho homem. Somos nós criaturas, porque recebemos o batismo, estamos na ceia. Por que sentamos à mesa da ceia? Porque nós recebemos esse Cristo. Na certeza de que teremos o julgamento, a qual para isso não é condenação de consciência nossa, porque nós sabemos onde estamos e como vamos estar no julgamento. É a certeza da graça de Deus. E é por isso que nós podemos já com toda a convicção e alegria confessar, conforme nos ensina o Credo Apostólico, creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, né, dos salvos, a comunhão daqueles que são resgatados por Cristo, por causa dessa obra de Cristo que nos torna então santos e nos coloca nessa comunhão, né? Aí o juízo final ele passa a ser mais um evento apenas. Claro que é um evento extremamente importante dentro do plano salvador, mas não um evento que deve nos amedrontar. E essa visão de catástrofe a respeito do juízo final foi colocada, né, na cabeça do cidadão, do brasileiro, talvez por cinema, por Hollywood, por filme, né, ou por lendas, enfim, ou até mesmo um meio escuso que a igreja teve em algum período, de amedrontar as pessoas para que as pessoas obedecessem. O juízo final não deve ter essa visão, ele deve ser para o dia do cristão uma grande alegria, né? O dia do Senhor, o dia da sua volta vai ser para nós uma grande alegria. E outra coisa, reverendo, foi criado pela igreja, sim, a igreja, quando falava sobre a idade das trevas, que nunca houve essa idade das trevas, porque era um momento em que as pessoas estavam lendo mais e conhecendo a igreja para manter o seu poderio, para deixar a consciência do povo refém e a sua fé, porque ela criou toda uma situação do juízo final, uma coisa catastrófica. Quem é bom é para o céu, quem é ruim para o inferno. Quem era bom é quem deixava seus bens para a igreja, quem era ruim que não dava. E aí, logo depois, o medo era muito grande, reverendo. A eclesiologia nos mostra, né, que é a história da igreja, e os pais da igreja, muitos, eles, não sei se são Gregório Magno, eu não sei se foi Ambrósio, eles sentiram que era tanto medo, que era tão terrível, que eles fazem as pregações na patrística contra isso. Um tempo muito depois, Francisco de Assis, ele vai lá, por que ele cria o presépio de Natal? Ele diz que para o homem entender melhor e ficar mais próximo de Cristo no seu nascimento e saber que
ele, como estrela de Davi, como luz do mundo, ele veio para trazer o amor e salvar todos. Aí ele tirou aquela ideia, porque só se pregava na igreja juízo final, pecado, juízo final. E quando os sacerdotes falavam, já aterrorizava. Então as pessoas diziam, meu Deus, se eu morrer amanhã, como vai ser? Se eu não morrer, se o juiz chegar. Então, Francisco de Assis teve essa ideia do presépio. E hoje nós temos muitos presépios, e as pessoas nem sabem por que o presépio de Natal, Francisco, a intenção de Francisco era essa, tirar a amedrontação do fim do mundo, desse juízo final, mas mostrar a beleza do Cristo. Porque quando se amedrontou, as pessoas ficaram com medo. Tem gente que dizia, mas antes Cristo não tivesse vindo. Olha o pensamento. Então eles se preocuparam. Quer dizer, uma vez a pessoa pensar, mas antes o Cristo não tivesse vindo, foi Francisco de Assis que pensou. Então ele está pecando contra o seu Deus. Ele está pecando contra o Espírito Santo. Uhum. Aí Francisco de Assis vai para o presépio, para que as pessoas vejam a beleza do nascimento de Cristo e que tenhamos a certeza que com o juízo final, bonito ou feio, a gente estaria bem, porque o Senhor veio para salvar este povo. E aí a gente, como o texto nos fala, é aí onde as pessoas não entendem o real sentido do texto, da própria pregação do Evangelho, dos evangelistas que falam sobre essa volta de Cristo e sobre esse julgamento, que, como acabamos de falar aqui de forma tranquila, para nós, não temos nenhum tipo de condenação de consciência, porque nós já sabemos que é necessário, é um evento, como o senhor falou, um evento muito perfeito, né? Porque tem que acontecer. Que todos os homens do mundo reconheçam Cristo como seu Salvador, que o mundo reconheça o amor de Cristo. Porém, se até os dias em que o senhor recolher, eu não consegui ver isso, mas eu tenho a certeza de que muita gente ainda ouvirá o Evangelho e vão converter. Se aqueles que já estão no Evangelho não ouçam, né, bobagem de qualquer um. O Jonas, deixa eu só colocar aqui quem está participando aqui conosco. Deixa eu ver aqui. A Graziele, então a Marilena eu já citei, a dona Regina Maria, da Congregação Luterana de Teresina, no Piauí. Olha só que bênção. O Piauí, conhece lá, Jonas? Conheço, é um lugar frio, faz 43 graus lá em Teresina. Olha, deve estar agradável lá agora. Mas o sol lá não queima não, ele assa. Também, então, o seu Arthur, a dona Venilda, mãe da Graziele, a Graziele, já citei. A dona Zeli Furtado Hort, é da Congregação São Paulo de Ivaiporã, foi o meu primeiro ministério lá na congregação de Ivaiporã, e ela é membro lá, uma parceira muito grande aí no trabalho da igreja, no trabalho das servas especialmente, né? Ela foi presidente do distrito de servas e na ocasião era conselheiro do departamento das mulheres, né? Então a gente trabalhou junto nessa diretoria. Arnaldo Bischoff é lá do Rio Grande do Sul, Lucas Siqueira e também Gilvane Débora Fernandes. A Gilvana eu acho que também é de Ivaiporã, se eu não me engano, ela não citou aqui de onde, mas eu acho que é de Ivaiporã. E a minha esposa Cristina, a dona Vilma Stadler, também está aí acompanhando com a gente. Nenhuma pergunta, apenas para comentar aí os que acompanham junto com a gente, tá? E daí pode seguir. Reverendo, Oi. Reverendo, fico muito feliz quando o senhor, reverendo, eu fico muito feliz e me emociono, porque assim, eu deixo sempre claro, o grande amor da minha vida sempre foi o ministério, né? Eu tive outros amores, que era a minha avó, a avó Ana, que Deus já está com Deus, né? A gente tem essa aí eu conheci de questão cristã e de querer realmente viver na graça. Uhum. O Ângelo, e eu acho muito bonito quando você diz quando eu iniciei o ministério e as pessoas se apegam e ajudam o ministério, né? Socorrem no ministério. E são pessoas importantíssimas, como o senhor falou, né, que foi uma parceiraça, que são essas pessoas que a gente aguenta passar tudo que passamos, mas por amor a elas e por esta vontade delas servir a Deus, a gente segura. Eu creio que existem muitos espinhos em pedra, né, no ministério do Senhor. Sim, também. Com certeza. Então, assim, é como no meu. Só que as pessoas perguntavam assim, mas o padre Jonas, ou Frei Jonas, o senhor não pensa em existir? Eu falei, não, eu tenho que ir à frente. Outra coisa, é o amor de vocês que me alimentam.
Mas eu falei, mas o senhor, a nossa comunidade é muito pequena, não tem recurso. Eu falei, tem. O maior recurso está no altar, quando celebramos de forma unida e alegre, que elevamos a Eucaristia e que pregamos a palavra. Vocês ouvem. Não existe fortalecimento maior que esse. Às vezes, numa catedral pode estar cheia e não ter a qualidade de fé que vocês têm aqui. Sempre, sabe, eu fico muito feliz quando o senhor faz, no meu ministério, o senhor falou que a sua esposa é uma Cristina, né? Cristina, minha esposa. Isso. Que Deus abençoe Dona Cristina grandiosamente, a Graciela, seu Arthur, né, as demais pessoas aí, a do Piauí, o pessoal do Piauí. O Piauí é um lugar muito bonito, viu, reverendo? Tem o Delta do Parnaíba, que é magnífico. Eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer. Tenho uma curiosidade muito grande de conhecer o Nordeste ainda. É muito bonito. Ainda não tive essa oportunidade, mas se o Deus senhor vai quiser... Salvador. Opa! O senhor vai começar por Salvador agora. Vai ser uma honra. Muito bem. E, aproveitando aqui, a todos que estão aqui, né, pedir também oração por mim, por minha família, né, por meu filho, que estamos agora dia 6 de agosto, sabido pelo reverendo, né, que está acompanhando aí minha caminhada como reverendo. Dia 6 de agosto estarei transferindo isso para Petrolina, até então vou ficar em Petrolina, vou para Salvador. E vamos pedir para que o senhor, né, como ele vem sendo tão generoso, né, nos detalhes que ele tem comigo, e pedir orações, né, e dizer a todos que a graça de Deus chegou para nós ainda neste mundo, por tantas adversidades que estamos vivendo, mas já chegou para nós. Em termos a certeza de um julgamento, e na certeza que antecede o julgamento é a volta do nosso Senhor, nós podemos respirar fundo e dizermos assim: vou sentar, tomar meu chimarrão, lá na Bahia vou tomar meu caldo de cana gelado, né? Então, lá no Piauí o pessoal gosta muito de sopa de caju. São certezas, são coisas simples, mas nos alegra o coração que a gente pode fazer isso de forma tranquila. E coesa. Reverendo, sim. No final dos textos que o senhor me mandou, lá tem uma reflexão, fala sobre as reflexões, né, que deixa como rodapé para tudo isso que nós acabamos de ouvir e acabamos de comentar. E eu gostaria de fazer essa leitura das reflexões. Por favor, né? Jonas. Porque, assim, como eu citei, cuidado com o que vão dizer, opiniões humanas, tal, como que está no texto também, e dado que nós conversamos, essas reflexões, para mim, foram importantes. Os textos em si foram importantes, reverendo. Porém, a reflexão, que é o rodapé, as considerações finais do texto é magnífico. Então, eu leio ao senhor ler. Não, pode ler você. Pode ler. Então, meus irmãos, eu gostaria até de, encarecidamente, vos pedir que aqueles que eu puder, façam de forma tranquila, porque vai nos ajudar não só nesse estudo, mas também nos vindouros. A reflexão é a seguinte: diz assim: faça um estudo sobre a ressurreição, usando como texto 1 Coríntios 15. Vou só repetir, porque às vezes está caindo um pouquinho, não sei. Faça um estudo sobre a ressurreição, usando o texto 1 Coríntios 15. No outro parágrafo, de acordo com Lucas 16, 19, 31, quantos lugares haverá após a morte? Essa pergunta para estudo é magnífica, que é necessário nós termos uma compreensão, dado esse texto de Lucas 16, 19 e 31, e tem mais alguns outros textos que qualquer coisa estou à exposição como reverendo. Então, assim, de acordo com Lucas 16, 19 e 31, quantos lugares haverá após morte? Eu aconselho, né, e também vos peço que aprofunde isso aqui. O outro é o seguinte: medite sobre a nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21, 9 a 25. Reverendo, nós começamos a dar aqui umas pinceladas, porque o medo do fim do mundo é aterrorizador. O medo deste fim do mundo que foi pregado é triste. Mas veja só, medite sobre a nova Jerusalém, que está descrita lá em Apocalipse 21, 9 e de 22 a 5. Que aí vocês vão tirar todo este medo, todo esse terror que foi lançado. O outro é o seguinte: a situação mundial de hoje pode ser tomada como um sinal da segunda vinda de Jesus? Essa aqui eu acho que está explícito já as respostas do reverendo.
que o que nós estamos vivendo, o que estamos aqui presenciando, já sim, é um sinal sim. Com certeza. Para os meus alunos de catecismo, eu gosto de usar um exemplo, né? Jesus fala sobre a leitura do tempo. Olha, vocês olham o tempo e sabem se vai chover, se vai fazer, né? Sim, Da onde sopra o vento, vocês sabem o que vai acontecer. Então, se o ser humano positivo. tem essa inteligência para ler o tempo, ele também tem a inteligência para entender os sinais descritos por Cristo a respeito da sua vinda. Com certeza. Aquele que está. Vamos pensar aí a dona de casa, ou aquele que lava a roupa e coloca para estender no varal, para secar, e começa a ventar um vento diferente, a formar umas nuvens, rapidamente ele vai lá Sim, tirar para não estragar o seu serviço, né? com E, certeza. e assim também nós devemos ficar atentos a esses sinais, e a Bíblia descreve, né? O próprio Cristo fala sobre eles, que são guerras. Guerras, quando a gente olha, a humanidade vive em guerra e sempre viveu. Mas existem Sim, algumas senhor. coisas que elas se intensificarão, né, no final dos tempos. E uma das coisas que eu destaco é o amor entre as pessoas esfriará. Isso a Bíblia É, fala. João. Isso. Senhor. E isso a gente vê com muita intensidade nos nossos dias, né? Então, além das catástrofes, além das pandemias, epidemias e coisas que a Bíblia também Sim, descreve senhor. e que nós estamos vivendo isso. Sim, Mas aí, né, com Jonas, certeza. de novo, né, as pessoas veem isso e devem ficar atentas, não para se assustarem, mas para se prepararem e voltarem para Cristo, né? Positivo. O senhor falou uma coisa interessante aí que, quando o senhor começou a citar, eu vim lembrando, né? As próprias doenças, até o Apocalipse fala até sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Uhum, O Apocalipse assim, ele é muito pragmático nisto. As catástrofes, perdão, essa questão da guerra dos homens, como o senhor disse, sempre aconteceu. E eu digo também assim, reverendo, mais uma vez, trazendo consolo e bálsamo para nós. Tudo isso nós sabíamos que aconteceria, porque é sinal, mais uma vez, para que possamos fazer uma pregação aberta, que Cristo voltará. exato. Aqueles que ainda falam diferente, eles estão ao contrário desta pregação, que é material. Eles falam tanto, né, falam tanto da cobrança de criar algum material para Cristo, aí, ó, existe o maior sentido da materialização do Cristo com esses sinais, desta volta, não é, reverendo? Aqui a última pergunta, o último para reflexão, nós já respondemos também com o reverendo aqui, ó. Como o crente encara sinais da volta de Cristo? Com medo ou com júbilo? Essa também é magnífica, né, reverendo? Porque como o senhor falou Exatamente. aqui, ó, como o senhor falou, por mais que o senhor nos recolha, ou recolha hoje um parente, um pai, uma mãe que já conhece, para nós é tranquilidade, como eu falei, fui no enterro, fui lá no velório, da família, já estavam tranquilos, porque senão, se o Senhor recolheu, já sabemos para onde ele vai. Né? Nós temos certeza, porque ele também assim o fez, a certeza de estar com Cristo. Que bom que tinha essa certeza. Então, reverendo Lucimar, os sinais já estão aí. Da volta, nós estamos vendo, como o senhor citou, no final dos tempos, que o próprio, né, a palavra fala, o amor esfriará. E hoje, reverendo, uma das minhas maiores preocupações nos grupos, que ainda sou convidado, as pessoas que não me excluíram, né, alguns, pedem que eu diga a palavra do dia. Então, hoje eu li alguma coisa, o reverendo Hebo mandou sobre Lutero falando, né, que o demônio, Lutero falava assim, se você quiser escarnecer ele, deixar ele possesso, você não acreditar nele. Porque uma vez que você não acredita nele, você diz que a palavra de Deus está viva, você já está derrotando ele, você deixa ele possesso. E eu estou vendo o seguinte, eu estou vendo isso com as pessoas, reverendo. Porque as pessoas não têm mais paciência. Estão em tudo se conserta, que tudo é quebrado, joga fora. Né? Não se conserta mais nada. Peraí, desculpa aí, por favor. Opa. Estamos no momento, reverendo. Está ouvindo bem? Estou ouvindo. Uhum. Nós estamos no mundo em que nada se conserta, joga fora. Vejamos, reverendo, eu não sei por que
tanta curtição de um vídeo que tem um rapaz, eu não sei, ele quer agredindo uma mulher. Eu não sei porque as pessoas estão levando isso e mandando para todo mundo. E esquecem que tem o reverendo Lucimar, esquecem que tem o reverendo Leandro fazendo um trabalho tão bonito, onde as pessoas poderiam curtir muito mais, poderiam estar nas redes sociais, porque é o trabalho do amor. E nunca o amor foi tão escasso em nosso meio como está sendo hoje, reverendo Lucimar. E quando nós encontramos, eu falei sempre para o senhor, né? A igreja luterana chegou para mim num dos momentos mais importantes da minha vida. Foi no momento em que mais eu estava buscando uma acolhida, preocupado em deixar a questão sacerdotal, e a igreja me acolheu. E eu tive o prazer de conhecer o reverendo Leandro, o reverendo Lucimar, como eu conheci o reverendo Ailton, que já está também na casa do Pai. Então a igreja luterana chegou para mim no momento em que a escassez do amor, né, como a forma pandêmica, tentou me pegar, e o Senhor disse, não, ainda há tempo, ainda há cheiro de vida, ainda há esperança. E um texto bíblico é muito bonito. Ainda que a árvore morra, seca, ao cheiro das águas, ela reviverá. Talvez eu tenha chegado às penúmbrias do outono, as folhas já estavam caindo, e minha árvore estivesse já secando, mas a água da vida, a água viva de Jesus, que ele é água viva, chegou até mim. Como se estendeu ao filho, que hoje foi batizado na igreja luterana, a qual eu tenho prazer em dizer isso, no dia da minha profissão. Então, assim, o Senhor colocou algo bem, bem forte. O amor realmente está, né, ficando mais difícil. As pessoas dizem que está caro. Eu não. Eu acho que o amor, o preço do amor é amar. E quando o que nós estamos fazendo aqui, com certeza, este amor é como um perfume que exala, quem está nos assistindo, refletir, vai lembrar amanhã do reverendo Osmar falando do amor, vai lembrar do Jonas. E aonde quer que estejamos, a gente vai levar um pouquinho desse amor. É uma gotinha pequena, porém sincera, porque essa gota vem da água viva de Cristo, nessa certeza desta volta que nos alegra. E que este amor permaneça em nós. E mais uma vez, reverendo, quero vos agradecer pela confiabilidade, pelo convite, e a todos que ficaram conosco. Dizer ao Senhor que, para mim, o Senhor é uma pessoa muito cara. O Senhor se tornou um grande amigo, não nos conhecemos ainda, mas eu tenho certeza que a Dona Cristina, que é a ajudadora, ela faz com que o Senhor cada dia melhore. E isso é muito bom, reverendo. E agora eu falo do reverendo Leandro, né? Nossa, eu não posso ter inveja não, porque não tem inveja boa nem inveja branca, né? Mas agora eu também já espero o dia do... Eu vou casar. Agora ele já avisado, agora eu vou casar. Mas Deus vai preparar também, Jonas. E obrigado Obrigado. Obrigado pelo estudo e pelo testemunho. Teu testemunho nos encoraja, nos anima, né? E nos dá a graça de saber, né? Às vezes a gente, como igreja, aqui falando agora como igreja como um todo, né? Às vezes a gente planta e alguns não conseguem ver a colheita, né? Mas Deus permite em alguns momentos você perceber a colheita para que haja mais ânimo para plantar, né? Mesmo que não seja o nosso objetivo colher, porque esse é o objetivo de Deus, mas que bom quando nós podemos ver que a palavra de Deus alcança a vida das pessoas, como a sua, que estava num momento de dificuldade. Como você disse, você já era cristão, mas desamparado dentro de uma situação, e a igreja ainda pôde ali te acolher, te abraçar, e isso nos anima para que nós possamos continuar olhando para as pessoas dessa maneira. Tá? Então, muito obrigado por esse testemunho. Ele com certeza nos encoraja e fortalece muito, tá? E muito bem. Jonas, tem mais alguma colocação a respeito do estudo? Não, reverendo, assim, eu creio que eu finalizei com a questão da reflexão e, né, deixar assim para todos realmente que continue na graça de Deus, né? E continue em Jesus, porque na realidade é a seguridade nossa de não estarmos em juízo. E que tenhamos, né, a vontade e a necessidade de amar, servir
Uhum. e ser cada dia mais exemplos da nossa fé, testemunhos vivos deste Cristo que nos anima e nos alegra. Muito bem. Muito obrigado, Jonas. E o que fica para todo mundo que está acompanhando a gente e ainda aqueles que vão assistir depois, não tenham medo do juízo final, tenham sim preparação ao ouvir a palavra de Cristo, né? Porque não é apenas para o juízo que nós devemos estar preparados, mas sim nós devemos estar preparados para o encontro com esse Cristo amoroso que veio na cruz, né, assumir nossas dores, assumir nossos pecados, nos dar a salvação, para que, como ele prometeu aos discípulos, não tenham medo, onde eu vou preparar um lugar para vocês e depois eu venho buscá-los, para que onde eu esteja, estejai vós também. Então essa é a belíssima promessa de Deus, né? Onde ele está, e onde ele está é aquilo que confessamos no credo apostólico. Está à direita de Deus, governando céus e terra, e é lá no seu trono, aos pés do seu trono, que ele tem preparado um lugar para cada um de nós, e isso vai acontecer quando nós formos então levados, né, quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. Então, permaneçamos sempre ouvindo a palavra de Deus, porque nela nós não somos julgados, mas passamos da morte para a vida. Né? Reverendo, rapidinho. Sim. A beleza do juízo final, né? Rapidinho. João vê o Cordeiro assentado no trono com o Pai, à sua direita. Olha a beleza do juízo final. Olha que coisa bonita João vê. Ele vê o Filho, o Cordeiro assentado. Quer dizer, para nós, mais uma vez, nos traz um embelezamento e vamos nos preparar para a vida do Cristo, isso, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, e aqui ainda alguns comentários. A Regina Maria, lá do Piauí, ela disse que o Piauí é muito quente mesmo. Então, está aí confirmando. E também a Graziele colocou aqui, ótimo estudo, que Deus continue nos guiando para servi-lo e anunciá-lo. Maravilhoso. Que bom que esse estudo pode também ir animando os membros, né, para preparando e capacitando os membros no conhecimento doutrinário, para que não sejam balançados por ventos de doutrinas que sopram por aí, né, mas permaneçam firmes no Senhor e possam sempre anunciar este Cristo a qual nós cremos e que nos dá então acesso à vida eterna. No YouTube, infelizmente, com a queda da internet, o YouTube não voltou. O Facebook voltou sozinho. O YouTube, infelizmente, não voltou. Então, ficou comprometido o estudo lá no YouTube. Mas eu vou ver se eu resgato do Facebook para deixar também disponível no YouTube depois. Dá para fazer isso. Então, muito obrigado, Jonas. Que Deus abençoe você, abençoe seus projetos de vida, né? Sua nova jornada aí, você está se mudando para a Bahia, né? Sim. Alguns irmãos, talvez, que estão participando pela primeira vez, não conhecem o Jonas. O Jonas foi padre da Igreja Católica, hoje está na confissão de fé na Igreja Luterana, confessando a fé juntamente conosco, e se preparando para a caminhada do Ministério Pastoral também. Já está na faculdade de teologia junto à UBRA e daqui a um tempo no colóquio pastoral no Seminário Concórdia, né? Onde então estará como candidato ao Ministério Pastoral junto à IELB. E esperamos aí, Jonas, poder nos encontrar na caminhada da vida a serviço da igreja. Tá bom? Amém. A bênção de Deus. Tá, fiquem todos na paz de Cristo. Eu vou encerrando aqui no programa. Se o Jonas quiser permanecer um pouquinho ainda no Telegram, daí eu agradeço. Vou encerrando aqui então a transmissão. A todos os irmãos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.